Cortaram um madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele, quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e... Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele. 13 horas e 2 minutos, agora sim, agora iniciamos o programa Evangelho para Todos. Orientações do nosso Deus Todo-Poderoso, através de profetas e apóstolos, dando prioridade ao ensinamento do perfeito representante de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto sempre de defender nesse espaço de 15 minutos aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Não gosto de defender o que eu acho, o que eu penso. E uma das explicações do porquê que eu não gosto de defender o que eu acho, o que eu penso, está na mensagem que eu trago hoje para você. Jesus Cristo falou algo de extrema importância, mostrando o quanto foi importante a orientação dele, o quanto aquele que leva o verdadeiro ensinamento do reino de Deus, ele é extremamente importante. Jesus Cristo chamou aquilo que está à frente desta obra de Deus na terra, de ceifeiro, ou seja, é alguém que está colhendo pessoas para o reino de Deus. E a mensagem que eu trago hoje para você, amigo ouvinte, está em Mateus capítulo 9, o versículo é o 35 até o 38, o Filho de Deus tem algo tremendo a deixar para mim, para você, como grande orientação, a deixar para você aquilo que ele fez, também algo para que nós venhamos fazer. Jesus Cristo falou para o cego ver e o cego viu. Forte abraço ao Júlio Albano, também ao Rosalina Vera. Amigos do Almoxerifado Industrial, muito obrigado por cada um de vocês, amigo ouvinte, pela a sua audiência. Mateus, um dos evangelistas, escreve algo para mim, para você, tremendo, o Filho de Deus quem falou. E assim está escrito e assim diz o Senhor.
Lembrando você que eu sou o evangelista Ismael de Castro. O programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, está desvinculado de qualquer igreja, ou seja, não dependemos, ou seja, não represento nenhuma igreja aqui dentro desse espaço de 15 minutos. Também, é claro, não defendo, como eu já falei, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, também não trago o que eu quero, não gosto às vezes de algumas mensagens, eu não gosto de repreensão, assim como muitas pessoas não gostam, mas a palavra de Deus diz que nós temos que aprender a amar a repreensão, e isto é claro que é bastante difícil. Por esse motivo existe um ser chamado Espírito Santo, que é quem nos guia na verdade, fazendo assim a obra de Deus na terra. Então existe a obra de Deus na terra, existe a obra do homem na terra, e existe a obra do inimigo de Deus na terra. Então é muito importante eu e você sabermos que existe essas três obras. Mateus capítulo 9, versículo de número 35 ao 38, assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus, Jesus Cristo. E percorria Jesus todas as aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Palavra do Filho de Deus para mim e também para você, amigo ouvinte. Pode autorizar que o diabo fugirá. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Você está na número 1, Cafelândia FM. Amigo ouvinte, essa mensagem ela é muito grande, né? Muito poderosa em orientações, porque ela nos traz informações, né, do que é que o Filho de Deus fazia no mundo. Também nos traz informações de alguns compromissos que nós, como pessoa, como cidadão, como cristão, temos que ter conosco essas obrigações. E é interessante porque no versículo de número 38, Jesus Cristo vai trazer uma grande responsabilidade para mim e para você. Vamos voltar no versículo 35. Primeiro, o evangelista Mateus tem um cuidado bastante grande em passar a orientação do que é que o Filho de Deus estava fazendo aqui na terra naquela época. Ele diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Note aqui que Jesus Cristo era um ensinador. E nós sabemos que todo ser humano, pessoas em geral, né, desde que nós somos bebê, né, e viemos ao mundo, nós vamos aprendendo com tudo que tem em volta de nós. E é claro que aquilo que chega em volta de mim e de você vem sempre recheada de interesses, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Nós sabemos que tudo é vendido, tudo é comercializado, e não uma crítica, são uma explicação. Para você e eu sabemos de que nós somos criança, depois nós vamos crescendo e vamos aprendendo com tudo o que tem em volta de nós. E essas coisas que em volta de nós vêm e entram dentro de nós e têm domínio sobre a nossa vida, elas estão, como eu falei, elas estão recheadas de interesses. E esses interesses não dá só material, esse interesse também é espiritual. E ele fala que Jesus percorria as cidades e sinagogas, pregando o evangelho do reino, ensinando e pregando o evangelho do reino. Essa palavra evangelho do reino, a palavra evangelho significa boas notícias, ou boas novas, ou novas boas notícias. E é interessante falar evangelho do reino. Por que é um evangelho do reino? Porque é uma orientação que desbanca um reinado do inimigo de Deus e coloca Deus para reinar em nossa vida. Então, quando eu me converto ao cristianismo, eu não somente saio de uma religião e passo para outra. Não. O procedimento meu anterior e após o encontro com Cristo, ele acaba sendo diferente, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. É claro que no decorrer do tempo, nós acabamos sendo contaminados pelo mundo que em volta de nós está e causa-se uma descrença
de que nós temos esta autoridade, que nós nos tornamos filho de Deus em Cristo, porque fora de Cristo nós somos pecadores. Mesmo em Cristo nós somos pecadores, não aos olhos de Deus, mas para a corrupção que habita neste mundo, que habita nossa carne. Por esse motivo nós morremos aqui neste mundo. Por causa do quê? Por causa do pecado que habita nossa carne e corrompe todos os nossos membros, tudo aquilo que é matéria aqui na terra. E por esse motivo, com o tempo, nós vemos morrer. Voltando aqui, então ele fala que Jesus Cristo anunciava o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstia entre o povo. Então ele está dizendo o que é que Jesus Cristo fazia aqui na terra. Ele ensinava e anunciava o reinar de Deus, né? A orientação que faz com que Deus reine na vida do povo, e também curava as enfermidades, curava moléstias e enfermidades que existiam entre o povo, que pode ser em membros, em órgão do corpo, ou até mesmo presença de espírito maligno, que leva as pessoas a tomarem decisões que até mesmo animais talvez, né, não tomariam. Versículo 36. E vendo a multidão, então Jesus Cristo fazia isto. Jesus Cristo olhou para o povo, olhou assim para a multidão, né? E olha o que é que ele teve, ó. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, quando eu e você estamos andando errantes, como ovelha, ou seja, quando nós estamos andando desgarrados e também errantes, é porque nós estamos o quê? Nós estamos como uma ovelha que não tem o orientador, não tem o pastor dela. E Jesus Cristo, então, ele olhou para a multidão e viu que as pessoas, assim como hoje nós olhamos para nossa própria vida, ou em volta de nós, para as pessoas que andam desgarradas e errantes, né, bastante em várias atitudes. E nós sabemos que a única maneira de você comparar uma coisa errada é aprendendo o que é certo. Quando nós aprendemos aquilo que é certo, então nós sabemos ali trazer a algo errado e vir ali comparar com aquilo que é certo, e descobrimos então que aquilo é errado. E aí que vem também a conversão, que é a mudança de procedimento ou de conduta, ou abandona-se o velho procedimento e passa-se a um novo procedimento. E aqui então Jesus Cristo, vendo a multidão, teve uma grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara, ou seja, o mundo em volta de vocês, meus discípulos, é grande, mas poucos são aqueles que têm de fato interesses de tirar essas pessoas, né, desta visão errada, ou desta vida errada, né? Nós vemos aí, é muito mais fácil criticar, apontar a vida de alguém, do que de alguma maneira vir ajudar aquele que está ajudando, que às vezes a gente não consegue, não por falta só de tempo, ou até mesmo, né, eu reconheço por mim, falta de tempo e também falta de saber lidar com pessoas que têm determinado tipo de problema. E isso é real, eu não tenho esta facilidade, mas a gente sabe, né, nós sabemos que tem aí profissionais, pessoas que têm não só habilidade para fazer aquilo, mas também que têm um grande amor para cuidar da vida de pessoas. Então a gente tem que estar sempre procurando, se não podemos diretamente ajudar, vamos indiretamente ajudar, né? Ou seja, vamos ali financiar esta boa obra que está lá na frente, ou ali atingindo a vida de pessoas que eu não conseguiria atingir por falta de até mesmo de tempo e também de capacidade, né? Temos que reconhecer que nós não temos capacidade de lidar com determinadas situações, até porque não somos formados nisso, e também não temos o dom para isso, e também não temos talvez o amor para fazer este tipo de coisa. Mas podemos, Jesus quiser mostrar aqui no versículo de número 38, volta no 37, só para nós concluir o versículo 38, né? Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Ou seja, eu vejo que há muitas pessoas que estão desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. E então ele falou para os discípulos, então, a seara é realmente grande, ou seja, existe muita gente assim, mas poucos são os ceifeiros.
Poucos são aqueles que estão colhendo ou acolhendo essas pessoas e arrancando elas deste mundo errado ou desse procedimento que está destruindo a vida delas. Versículo 38, ele fala algo tremendo, que todos nós, eu e você, podemos fazer, e que é muito importante como cristão adotarmos esse procedimento diário ou no mínimo semanal para com a vida do nosso semelhante. Ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara. Ele está falando rogue. O que é rogar? Rogar é pedir para Deus, pedir mesmo. Colocar diante de Deus, seja o padre, seja o bispo, seja o pastor, seja um médico, seja uma outra instituição, um outro líder, alguém que está à frente, que nós sabemos que nós temos de primeira, nós temos a nossa família, né, que também é uma empresa que nós temos que organizar, temos que administrar. Então nós sabemos que numa empresa até pequena, a gente tem dificuldade e tem que tomar decisões, e nós sabemos que dirá aqueles que estão aí com bastante pessoas debaixo, né, da sua autoridade, tendo que assim tomar decisões. E é claro que não tem como você tomar 100% de decisões certas, mas temos que sempre rogar ao Senhor da seara, como Jesus Cristo falou aqui, rogar a Deus, colocar aí, seja, como eu falei, bispo, pastor, padre ou outro representante, né, principalmente representante, seja aí do município, do estado, do país, ou até mesmo aí de demais países, colocar diante de Deus. Ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara, ou seja, ore a Deus, busque de Deus, coloque o nome dessas vidas diante de Deus, porque eles estão representando, estão à frente, e eles precisam, né, ter consciência e ao mesmo tempo tomar decisões. E às vezes é claro que eles vão errar nessas decisões, porque ninguém é perfeito a não ser o próprio Cristo Jesus. Demais, é claro, vamos sempre orar a Deus para que nas decisões que eles tomem, eles venham sempre tomar, na maioria das suas decisões, venham acertar mais do que errar. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Veja que mandamento de Cristo lindo, né? Para mim e para você, nós temos que rogar a Deus. Deus abençoe o pregador A, o pregador B, abençoe aquele líder A, aquele líder B ou C, abençoe nossos governantes, abençoe, ó Pai, aquele que está à frente, aquele médico, aquela enfermeira, aquela pessoa, né, que cuida deste ou daquele tipo de pessoas que tem esse ou aquele tipo de problema. Quanto importante eu e você, e nós sabemos que existem tantas pessoas, né, que andam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. E nós temos que fazer aquilo que Cristo falou: rogai, pois, a Deus, ao Senhor da seara, para que levante, né, para que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, vamos rogar a Deus, vamos orar a Deus para que Ele venha no mínimo aí uma vez por semana, no mínimo, mas se possível diariamente. Vamos colocar diante de Deus, né, a vida das pessoas, vamos colocar diante de Deus as situações. Puxa, quanto eu, né, gostaria de melhorar na minha própria vida, quanto eu gostaria de que aquela vida tivesse restaurada, liberta disso, tudo aquilo, deste, daquele problema, curado deste, daquela enfermidade, mas eu não consigo chegar lá. Mas rogue ao Senhor da seara para que Ele levante ou mande ceifeiros para a sua seara, e Deus certamente vai ouvir a sua oração, vai ouvir a minha oração e vai levantar, de repente, a sua própria vida ou minha própria vida, ou vai levantar uma vida lá pertinho, né, daquela pessoa. De repente a solução está tão próximo lá, mas está precisando da minha e da sua oração, porque a solução está ali tão pertinho, né, mas existe uma barreira espiritual que não está deixando chegar essa bênção lá no irmão meu, no irmão seu, no amigo seu, amigo meu, ou até mesmo aquilo que nós não conhecemos, mas familiares estão sofrendo por causa dessa pessoa ou dessas pessoas que estão sendo agredidas, né, por esse contaminar, seja em qualquer área da vida. Vamos então atingir aí aquilo que Cristo Jesus nos ensinou, aquilo que nos pediu para fazer, como está no versículo de número 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Veja o quanto Jesus Cristo chamou aquele que está cuidando de vidas, chamou aquele que está ali tirando pessoas do erro, ou ajudando com que a pessoa seja curada de enfermidade, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, seja em órgãos, seja em membro. Ele chamou de ceifeiro. Ceifeiro é aquele que está colhendo, né, aquela vida para o celeiro de Deus.
Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida e que nós venhamos cada dia que passa menos criticar aqueles que estão à frente e mais orarmos pelos aqueles que estão à frente, porque eles têm que tomar decisões e a gente sabe que tomar decisão, às vezes, e na maioria das vezes, temos que acertar mais do que errar. Para isso precisamos que Deus mande ceifeiros para a sua seara. E Ele vai mandar, pode ter certeza disso, que nós vamos fazer nossa parte e Deus vai prover ali a vitória sobre a sua vida, a vitória sobre a vida do teu ente querido, daquele que eu e você queremos bem, daquele que não é nada nosso diretamente, mas indiretamente é também uma ovelha que está desgarrada e errante como uma ovelha que não tem pastor. Deixa as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Lembrando você que o Evangelho para Todos está no ar todo sábado, domingo, a 1h da tarde, às 13 horas, e você, meu convidado, todo especial, está aí acompanhando o Evangelho para Todos. Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM. Primeiro lugar. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o verdão, curou a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. O que Jesus fez não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu suspiro. Jesus
Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei com o nada e tudo ele deu. Absolveu e foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei com o nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Cafelândia FM.